Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sandra Arnaldo, da EREM Antônio Padilha, de língua portuguesa, e estou aqui para fazermos a correção, do nosso simulado. Vamos observar as respostas comentando cada uma delas. Bom, vamos lá. A primeira questão é um diálogo entre a gerente e um cliente. Então, vamos ver o diálogo. Boa tarde, em que eu posso ajudá-lo? Estou interessado em financiamento para a compra de veículo. Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. Julinho, é você, cara? Aqui é a Helena. Você está em Brasília? Pensei que você ainda estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Então, veja só, o enunciado dessa questão diz: na representação escrita da conversa telefônica entre a gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar da gerente foi alterada de repente devido. Então, o que ele quer saber é o que levou à mudança, de linguagem. Ela estava utilizando a linguagem formal e, de repente, ela passou a utilizar a linguagem informal. O que levou a isso, Então, nós temos aí as alternativas. Na alternativa A, ele diz que foi devido à adequação de sua fala à conversa com um amigo, caracterizada pela informalidade. Na letra B, ele diz: a iniciativa do cliente em se apresentar como funcionário do banco. Veja, esse não seria um motivo para que ela usasse a linguagem informal. Só porque ele disse que era funcionário do banco, então ela deveria continuar, com a linguagem formal. Ou, na letra C, ao fato de ambos terem nascido em Uberlândia. Também não tem nada a ver. Porque uma pessoa de cargo, por exemplo, se você vai fazer uma entrevista de emprego, e você está usando a linguagem formal, conversando com aquela pessoa que provavelmente possa ser o seu patrão, então você está usando a linguagem formal. Aquela pessoa diz: não, eu nasci na mesma cidade que você, no meio daquela conversa. Aí você vai mudar de repente e passar a usar a linguagem informal? Não, você vai manter a formalidade, tá certo? Por quê? Porque aquela pessoa não tem intimidade com você. Então, na letra D, nós temos a intimidade forçada pelo cliente ao fornecer seu nome completo. Não existe intimidade nesse caso, quando ele diz o nome completo, ele só quis se identificar, trazer a identificação dele. E na letra E, ao seu interesse profissional em financiar o veículo de Júlio. Também não, porque se ela usasse a linguagem informal para alguém que não fosse seu amigo, então provavelmente ela iria perder aquela venda, certo? Então, seria pior para a gerente, tá bom? Então, justamente a letra A é aqui a resposta correta, que é a adequação de sua fala à conversa com um amigo, porque só na intimidade, é que a gente pode usar a linguagem informal. Então, como ela era amiga dessa pessoa, quando ela percebeu que estava falando com um amigo, então aí ela mudou a linguagem. Ao invés de continuar com a linguagem formal, ela passou a utilizar a linguagem informal. Porque vocês sabem que nós precisamos usar a linguagem de acordo com a situação comunicacional, que você está se comunicando, Se você está se comunicando com uma pessoa que você não tem intimidade, você não deve tratá-la com informalidade. Mantenha a formalidade, tá certo? Use a linguagem formal. E se é um amigo seu, um familiar, sim, tranquilo, você pode usar a linguagem informal, tá certo? Vamos para o próximo. Bom, nessa segunda questão, nós temos uma tirinha. E no primeiro quadrinho da tirinha diz o seguinte: um bilhete para a mamãe me acordar cedo. No segundo quadrinho, quero ir bem no teste de redação. No terceiro quadrinho, nós temos o bilhete escrito por Benedito. Mamãe, preciso porque tem os testes que eu acordo pro teste quando antes mais legal. Benedito. Aí o enunciado da questão diz o seguinte: comparando os dois primeiros quadrinhos com o último, é possível concluir que, vejam, prestem atenção, porque essa informação ela está implícita, tá? Ela não está escrita aí, tá certo? Na linguagem verbal, mas você consegue compreender o que ele quer, o que essa questão está transmitindo, tá bom?
Na letra A, em português, tanto na modalidade falada da língua quanto na escrita, a liberdade para escolher os termos e condená-los é total, pois sempre o sentido será compreensível para o destino da mensagem. Na verdade, não, certo? Porque nós temos liberdade para colocar os termos, sim. Na linguagem falada, sim. Na linguagem escrita também, mas precisa observar a situação, né, comunicacional. Então, eu tenho que saber adequar, né, a minha fala à situação comunicacional. A mesma coisa é a escrita, tá certo? Então, porque se for o contrário, não vai conseguir transmitir, né? O enunciado não vai conseguir transmitir a mensagem. Aí a letra B. Benedito sabe que a língua portuguesa oferece um certo grau de liberdade quanto à ordenação dos termos dos enunciados e redigiu seu bilhete fazendo uso dessa liberdade. Veja, essa liberdade não faz sentido se não houver compreensão do que está sendo passado, né, da mensagem. Se não conseguir compreender a mensagem, então, se não conseguir passar o que ele queria transmitir, então não tem sentido, certo? Então, por isso está errado. Ele usar os termos aleatórios, sair jogando, não. Ele precisa usar os elementos coesivos, colocar no lugar certo para que a mensagem tenha sentido, certo? Na letra C, Benedito é um falante que tem competência linguística para se expressar com eficiência tanto na modalidade falada quanto na escrita da língua. Bom, na falada a gente até percebe aí nos 2 primeiros quadrinhos, quando ele pensa aí, né, quando ele está falando, que ele consegue se expressar bem. Mas na escrita, não, ele não consegue se expressar bem. Então essa questão também está errada. A letra D, a expressão mais legal, que está no último quadrinho, por ser uma gíria, é inadequada nesse contexto, tendo em vista a relação social entre o emissor, que é Benedito, e o destinatário da mensagem. Não, ela não estaria errada porque, aliás, essa questão está errada porque essa linguagem pode sim, né, ser colocada nesse contexto de comunicação, porque ele está falando com a mãe dele, né? Então ele tem intimidade para falar dessa forma, com uma linguagem mais informal, tá certo? De forma mais coloquial. E, por último, a letra E, é bem provável que Benedito não vá se sair bem na prova de redação. E é justamente essa a questão, certo? Porque pela escrita do bilhete dele, dá para perceber que ele não domina muito bem a escrita, né? A modalidade escrita. Então, provavelmente, ele não vai se dar bem na prova de redação. Tá certo? Vamos para a próxima. Bom, na questão 3, nós temos o enunciado. Sobre a conotação e a denotação, podemos afirmar, exceto. Então, ele quer saber justamente o que não faz parte da denotação nem da conotação. Na letra A, a conotação é utilizada principalmente na linguagem poética e na literatura, mas pode ser encontrada em gêneros textuais do cotidiano, como letras de músicas, anúncios publicitários, entre outros. Sim, verdade, né, gente? A predominância da conotação é na linguagem literária, mas também pode ser encontrado nesses outros gêneros, tá? Aí a letra B, que é a nossa resposta correta, né? Que é a exceção. Uma palavra ou expressão é usada no sentido denotativo para representar diferentes significados, dependendo do contexto da enunciação. Não, né? O sentido denotativo, ele não tem essa variação. Ele traz exatamente o sentido literário da palavra, da expressão, tá certo? E o que tem essa variação é justamente o sentido conotativo, tá? Que ele pode variar de acordo com o contexto, tá bom? A letra C. Então, a letra B é a nossa resposta correta, que é a exceção, tá bom? A letra C diz o seguinte: os textos não literários devem preferir a denotação, pois essa tem como finalidade informar o receptor da mensagem de maneira clara e objetiva, livre de ambiguidades e metáforas.
Com certeza, vai ser o contrário da conotação que está na letra A, né? Se a conotação é predominante no texto literário, a denotação vai estar sendo predominante nos textos não literários, tá bom? E a letra D diz o seguinte: a conotação e a denotação são as variações de significado que ocorrem no signo linguístico, que por sua vez é composta de um significante e um significado, tá bom? Que são os significantes são as letras e os sons, e o significado são os conceitos e as ideias, tá certo? Então, sim, isso também está correto, porque é justamente isso, né? A conotação vai variar, vai trazer significados, conceitos, ideias diferentes de acordo com o contexto que esteja empregada aquela palavra, aquele signo, tá certo? E no sentido denotativo não vai ter variação, tá bom? Vai ser o sentido literal da palavra, tá certo? Vamos para o próximo, então. A quarta questão, leia o texto. Donos do mundo. Você é um sundae polvilhado com ovo maltine, pelo menos do ponto de vista dos micróbios. Existem mais bactérias pastando pela sua pele do que gente vivendo no planeta. Para elas, seu corpo é o paraíso, um lugar cheio de oásis onde água e comida jorram o tempo todo, na forma de água, sais minerais e gordura e proteínas. Cada um dos seus poros é como um restaurante onde tudo isso sai de graça. Em troca, elas deixam seu corpo fedendo. As axilas são mais problemáticas porque são as praças de alimentação mais concorridas, com glândulas que produzem mais óleos e proteínas de que elas gostam. E isso porque a pele nem tem tantas bactérias assim, comparado com a parte de dentro. A realidade assusta. Nosso corpo é feito de 10 trilhões de células e abriga 100 trilhões de bactérias. Da próxima vez que se olhar no espelho, lembre-se, 90% do que está ali não é você, mas uma mega civilização de micro-organismos. Esse é um texto de Alexandre Verzignazzi. Esqueci a pronúncia do nome dele. Então, vamos lá, o enunciado. Os autores utilizam várias metáforas como recurso expressivo para descrever de forma inusitada, ou seja, surpreendente, incomum, a presença das bactérias em nosso corpo. Aponte a única alternativa em que eles não fazem uso dessa figura de linguagem. Veja, gente, então, o que é a metáfora? Lembra que eu falei? A metáfora é uma figura de linguagem onde você faz uma comparação, onde o termo a conjunção comparativa está implícita, ela não aparece na frase, tá certo? Então, quando ele diz as axilas são mais problemáticas porque são as praças de alimentação, ele está comparando as axilas com praças de alimentação, né? Então, aí nós temos a metáfora, a presença da metáfora. Na letra B, para elas, seu corpo é o paraíso. Então, veja, está comparando seu corpo ao paraíso, né? Ao paraíso. Então, também é uma metáfora, porque ele compara, mas não tem elemento explícito aqui, não tem a conjunção como o paraíso, né? Ele está implícito, essa conjunção está implícita. Na letra C, existem mais bactérias pastando pela sua pele do que gente vivendo no planeta. Veja, ele compara, né? Também é a metáfora também presente, que a comparação é implícita, né? Onde o conectivo está implícito. E a letra D também acontece a mesma coisa, um lugar cheio de oásis, onde água e comida jorram o tempo todo. Então, ele também faz essa comparação, né? O seu corpo ser um lugar cheio de oásis, tá certo? Para as bactérias. E a única que a metáfora não está presente é a letra E. E isso porque a pele nem tem tantas bactérias assim comparado com a parte de dentro. Veja, é só informação, não tem nenhuma comparação, não tem nenhuma metáfora presente aí nesta alternativa, tá bom? Vamos para o próximo. Então, vamos à quinta questão, que é um poema de Carlos Drummond de Andrade. Cidade Grande. Que beleza, Montes Claros! Como cresceu Montes Claros! Quanta indústria em Montes Claros! Montes Claros cresceu tanto,
ficou urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas por enquanto e mais promete. Veja, nesse poema, o enunciado diz: entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-se a metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-se à própria linguagem. Não, gente, aqui ele não está tratando da linguagem, né? Então, não é a metalinguagem, onde você estaria usando a linguagem para explicar a própria linguagem. Não, não faz sentido. A letra B, intertextualidade, na qual o texto retoma e reelabora outros textos. Não tem presença de nenhum outro texto nesse aqui, certo? Que é a resposta correta. Tem a presença da ironia, que consiste em dizer o contrário do que se pensa com intenção crítica. Então, é isso que o autor faz, né? Ele fala de forma irônica, né? Em relação à cidade de Montes Claros, tá certo? Então, ele tem uma intenção crítica, ele faz uma crítica, né? Em relação a essa cidade, tá? Então, tudo que ele está falando é o contrário do que ele gostaria de dizer, né? De forma mais crítica. E a letra D, denotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu sentido objetivo. Veja, esse sentido aqui, o sentido denotativo, a gente quase não utiliza em poemas, lembram disso? Qual é a linguagem, qual é o sentido da linguagem aqui em poemas? É principalmente a conotação, certo? Que é o sentido figurado das palavras, o sentido diferenciado da palavra, certo? Não a denotação. Então, não tem a presença da denotação aqui, nesse caso, tá bom? E letra E, prosopopeia, que consiste em personificar coisas inanimadas, atribuindo-lhes vida. Também não temos aqui a presença de prosopopeia, né? Veja que cada uma dessas figuras, desse conceito que ele coloca nas questões, ele vai explicando o que é do lado, né? Então, pela explicação, você já consegue compreender que aqui se trata, até por eliminação, você ir eliminando. Não, isso aqui não tem sentido, nem esse. Você consegue chegar à ironia, tá certo? E aí, então, você entende que ele traz nesse texto a ironia, né? Traz uma crítica, tá bom? Vamos para a próxima questão. Na questão 6, nós temos uma tirinha que traz um enunciado. Veja, vocês têm que observar, nesse caso da tirinha, a linguagem verbal e a não verbal, tá certo? Na linguagem não verbal, nós temos aí os dois, né? Os dois meninos olhando a bicicleta, certo? A bicicleta ergométrica. E nós temos o enunciado verbal, que diz o seguinte: meu pai fica pedalando essa bicicleta, mas nunca vai a lugar nenhum. Deve ser uma metáfora da existência dele. Aí o enunciado da questão diz o seguinte: as figuras de linguagem são comumente encontradas nos textos literários, bem como em charges e tirinhas. Nessa tirinha, a personagem faz referência a uma das mais conhecidas figuras de linguagem, para. Então, ele se utilizou aí da metáfora para fazer o quê? Qual é a função da metáfora, né? Condenar a prática de exercícios físicos? Não, ele não está falando em relação a isso. Valorizar aspectos da vida moderna, questão de fazer atividade física e tal. Não, também não, né? Desestimular o uso das bicicletas? Também não é essa a intenção, certo? Caracterizar o diálogo entre gerações? Não, porque eles estão conversando, eles são da mesma geração, tá certo? E a letra E, criticar a falta de perspectiva do pai, que é justamente essa a função da metáfora presente aí no texto, tá certo? Ele traz uma crítica, né? À falta de perspectiva do pai dele, tá certo? Vamos para a próxima questão. Essa questão 7 traz um texto que tem como título Adolescentes mais altos, gordos e preguiçosos. A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo têm sua parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito, observa Vivian Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, no Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que aqui no Brasil estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco leite e comer menos frutas e feijão.
Outro pecado velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula surge como marca da nova geração, a preguiça. 100% das meninas que participam do programa não praticavam nenhum esporte, revela a psicóloga Cristina Freire, que monitora o desenvolvimento emocional das voluntárias. Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de gordura. E não é novidade que os obesos tenham uma sobrevida menor. Acredita Cláudia Kozer, endocrinologista da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas, se há 5 anos os estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual, as doenças que viriam na velhice já são parte da rotina deles. Os adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e diabetes, exemplifica Cláudia. Então, o enunciado da questão relacionada a esse texto diz o seguinte: sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde, as informações apresentadas no texto indicam que, letra A falta de atividade física, somada a uma alimentação nutricionalmente desequilibrada, constituem fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. Sim, essa aí é a nossa alternativa, certo? Porque é bem claro no texto, né, que ele fala que a preguiça, né, os adolescentes não estão fazendo atividade física, levam uma vida sedentária. E aí ele vai falando sobre tudo isso. Então, resume nessa questão aí, que é a nossa questão correta. Só marcar, tá bom? Mas vamos ver as outras. A letra B diz: a diminuição do consumo de alimentos, fontes de carboidratos, combinada com um maior consumo de alimentos ricos em proteínas, contribuíram para o aumento da obesidade entre os adolescentes. Na verdade, não foi a diminuição do consumo de alimentos, fontes de carboidratos, foi o aumento desses alimentos, tá certo? A maior participação, a letra C, tá? A maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e açúcares, o que prejudica o equilíbrio metabólico. Na verdade, não foi por se tornar escasso. Na verdade, essa participação de industrializados fez foi aumentar, né? Aumentou o consumo de sais e açúcares. Letra D. A ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém das condições de alimentação, enquanto que na população adulta os fatores hereditários são preponderantes. Na verdade, também não, porque eles seguem a mesma linha, né? O que prejudica também é essa má alimentação, tá certo? E a questão de atividades físicas, né, que não tem rotina, a maioria da população realmente não segue uma rotina de atividades, são bastante sedentários. E a letra E. A prática regular de atividade física é um importante fator de controle da diabetes entre a população adolescente por provocar um constante aumento da pressão arterial sistólica. Veja, essa prática, ele diz aqui no texto que não existe, que eles são preguiçosos. Então, não está correta essa questão, tá bom? Vamos para a próxima. Na 8ª questão, nós temos aí, leia os textos abaixo para responder a questão. Então, nós temos 2 textos. O primeiro texto é: descuidar do lixo é sujeira. Diariamente, 2 horas antes da chegada do caminhão da prefeitura, a gerência de uma das filiais do McDonald's deposita na calçada dezenas de sacos plásticos recheados de papelão, isopor, restos de sanduíches. Isso acaba propiciando um lamentável banquete de mendigos. Dezenas deles vão ali revirar o material e acabam deixando os restos espalhados pelo calçadão. É uma reportagem, né, da revista Veja, tá? O segundo texto é O Bicho, que é um texto de Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão,
não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, aí nós temos esses dois textos que falam sobre lixo, né? E ele traz aqui algumas afirmativas para você dizer quais são as corretas, certo? Na primeira afirmativa é o seguinte: no primeiro texto, publicado por uma revista, a linguagem predominante é a literária. Veja, aí você já sabe que está errado a questão, porque a linguagem não é a literária. A linguagem utilizada em revistas, em jornais, é a linguagem não literária, tá certo? Aí, continuando, pois sua principal função é informar o leitor sobre os transtornos causados pelos detritos. Então, como eu disse, já é observado o erro logo no começo da questão do enunciado. Aí, a segunda afirmativa. No segundo texto do escritor Manuel Bandeira, a linguagem não literária é predominante. É justamente o contrário, né? É a linguagem literária no segundo texto, pois o poeta faz uso de uma linguagem objetiva para informar o leitor. Então, está trocado, viu? Na primeira afirmativa diz que é uma linguagem literária e na segunda diz que é uma não literária. Está justamente errado por isso, né? Que seria o contrário. Na terceira afirmativa nós temos, no texto, descuidar do lixo é sujeira, a intenção é informar sobre o lixo que diariamente é depositado nas calçadas através de uma linguagem objetiva e concisa, marca dos textos não literários. Certíssimo, tá certo? Os textos não literários são objetivos, trazem uma informação direta, tá certo? Então, está correta essa afirmativa. E a quarta afirmativa? O texto O Bicho é construído em versos e estrofes e apresenta uma linguagem plurissignificativa, tá? Isto é, permeada por metáforas e simbologias, traços determinantes na linguagem literária. Sim, né? Traz muita coisa diferente, né? Ele traz muita metáfora, traz muita figura de linguagem, para fazer essa comparação do bicho, dizer que o homem é que é esse bicho, certo? Então, sim, corretíssimo, da linguagem literária tem tudo isso, tá bom? Tem as metáforas, tem as simbologias, tá bom? Então, plurissignificativas, certo? Linguagem com diversos significados, tá bom? Então, a nossa alternativa correta é a letra B, onde estão corretas as afirmativas 3 e 4, tá bom? A terceira e a quarta afirmativa. Vamos para o próximo. A nona questão traz um texto, né? Um texto, e aí a partir dele nós temos as alternativas. O texto é o seguinte: a literatura de cordel é ainda considerada por muitos uma literatura menor. A alma do homem não é mensurável e, desde que o cordel possa exprimir a história, a ideologia e os sentimentos de qualquer homem, vai ser sempre o gênero literário preferido de quem procura aprender o espírito nordestino. Os costumes, a língua, os sonhos, os medos e as alegrias do povo estão no cordel. Na nossa época, apesar dos jornais e da TV, que poderiam ter feito diminuir o interesse nesse tipo de literatura, e da falta de apoio econômico, o cordel continua vivo no interior e em cenáculos acadêmicos. A literatura de cordel, as estilogravuras e o repente não foram apenas um divertimento do povo. Cordéis e cantorias foram o professor que ensinava as primeiras letras e o médico que falava para inculcar comportamentos sanitários. O cordel e o repente fazem muitas vezes de um candidato o ganhador da banca de deputado. E assim, lendo e ouvindo, foi se formando a memória coletiva desse povo alegre e trabalhador, que, embora calmo, enfrenta o mar e o sertão com a mesma valentia. Então, aí nós temos esse texto e o enunciado da questão diz o seguinte: o gênero textual cordel, também conhecido como folheto, tem origem em relatos orais e constitui uma forma literária popular no Brasil. A leitura do texto sobre a literatura de cordel permite o quê? Vamos ver o quê? Letra A. Descrever esse gênero textual exclusivamente como instrumento político? Não. Isso não é um instrumento político, certo?
O cordel, como ele diz aí, né, é a tradução do povo, é a expressão do povo, certo? Letra B. Valorizar o povo nordestino que tem no cordel sua única forma de expressão? Não, tanto é que ele cita aí os repentes, né? As cantorias. Então, não é a única forma de expressão do povo nordestino. É apenas mais uma forma, tá bom? Letra C. Ressaltar sua importância e preservar a memória cultural de nosso povo. Sim, essa é a intenção, né, do texto. Quando ele fala, né, que apesar de jornais e TV, às vezes diminuir o interesse, né, poderia ter diminuído o interesse, né, pela literatura de cordel. Na verdade, isso não aconteceu. Ele diz que a geração dele continuou, né, apaixonado por essa literatura. Então, é justamente essa a nossa questão correta, a letra C. A letra D. Avaliar o baixo custo econômico dos folhetos exposto em Barbante. Claro que não, nem fala sobre custo aí, certo? E a letra E. Informar aos leitores o baixo valor literário desse tipo de produção. Também não, ele faz uma exaltação ao cordel e não inferiorizar o cordel, né? Então, essas aí estão incorretas, tá certo? A nossa última questão, a questão 10, falamos sobre a linguagem literária, tá certo? E o enunciado diz o seguinte: a linguagem literária pode ser encontrada nos seguintes gêneros. Em quais gêneros, gente, a gente encontra a linguagem literária? Foi muito comentado isso em sala, tá certo? Mas vamos relembrar. Letra A. Em poemas, sim. Em reportagens, manuais de instrução e textos injuntivos, não, né? Aí você vê que não está correto, porque todos têm que fazer parte, né, da linguagem literária. Letra B. Crônica, sim. Conto, poemas e narrativas de ficção. Com certeza, a linguagem literária está presente em todos esses aí, todos esses gêneros, tá bom? Então é a letra B. A letra C. Textos prescritivos, notícias, novelas e romances. Não, em notícias não, em textos prescritivos também não. Textos, na letra D, textos jornalísticos, textos didáticos, verbetes de dicionários e enciclopédias e propagandas publicitárias. Também não temos a linguagem literária. Pode acontecer, mas a predominância não é da linguagem literária, tá certo? Então, o que predomina mesmo são nos gêneros crônica, conto, poemas e, claro, nas narrativas de ficção, certo? Então é isso, gente, tá certo? Foi só uma revisão, comentando, né, o simulado de vocês, porque alguns ficaram com dúvidas, né, nas questões. Então aí é uma forma de tentar ajudar vocês, tá bom? Um pouquinho mais, tá certo? Contem sempre comigo, continue se cuidando, tá bom? Obrigada por tudo. Beijinhos e até a próxima.